Malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos ter um vídeo um bocadinho diferente. Estou a preparar aqui estes tripés e as máquinas para poder ir de encontro ao Molinex. Vou-me encontrar com eles na Culturgest hoje para ficar a conhecer o setup de teclados deles, que é uma coisa assim completamente fora da caixa e que será muito interessante para o nosso canal. Por isso, fiquem aí para ver, porque vai valer a pena. Olá malta, bem-vindos então aqui a mais um vídeo do Keys Online. Estamos aqui na Culturgest. Hoje estamos aqui com o Molinex. Foi um bocadinho falando com o Gui que eu tive a oportunidade de vir aqui e agradeço já a vocês o facto de me terem permitido vir aqui fazer isto. Qual é que é a razão de nós estarmos aqui? O Molinex, o concerto do Molinex tem um setup de teclados muito diferente daquilo que nós estamos habituados e eu achei que era absolutamente importante e interessante vir aqui para filmar. Por isso, Molinex, mais uma vez obrigado. Posso-me chamar Luís? Luís, exatamente, Luís. Prazer é nosso. Então, expliquem-me lá aqui mais ou menos, para já, se quiseres falar do concerto, eu sei que já está escutado, por isso não se vão vender bilhetes, mas provavelmente... Não, acho que poder falar do setup que demorou algum tempo a desenhar e a chegarmos a um nível interessante de conforto entre expressão e expressão musical e tens algumas coisas acauteladas como patches, sequências ou seja, cada músico tem espaço para fazer a sua cena, exatamente, sim. Mas algumas coisas estarem acauteladas. O setup é dois computadores, temos dois computadores, dois laptops. Um que é responsável só por sequências e tempo, e manda a informação de program changes para os synths, tudo por MIDI. Ou seja, significa que durante uma música, por exemplo, ele pode mandar uma informação para trocar de som do sintetizador? Vou dar um exemplo, exatamente. O Gui tem aqui dois teclados. Tem dois teclados e um é o OB6 que é analógico e recebe informação em MIDI de program changes, e o outro é um teclado controlador. Que está a mandar MIDI para um outro computador que só tem instrumentos. Um computador é como funciona como sampler, e o outro funciona como sequenciador. O sequenciador manda em tudo, que é o meu. Ou seja, eu escolho onde é que no alinhamento quero começar, onde é que não, e esse é que está a mandar a informação para todo o resto do show, inclusivamente para os visuais e para a luz, que estão sincados com timecode. Está tudo com timecode. Vem tudo dali. O Gui neste momento está com um preset de piano, mas se eu for ali começar outra música... Imagina. Agora acho que tem agora. Exatamente, sim. Pronto, se começar outra aqui, passa para um Rhodes e a mesma coisa com o OB6, o que ele tiver a usar. O Gui também, além de estar a receber os program changes e a mudar-lhe o próprio teclado controlador, tem acesso direto aos outros instrumentos. Este não. Está a tocar neste momento o teclado do Tomé. Minilog, Ou o Crave, que também é outro teclado do Tomé, ou o Subphatic, que é o meu baixo. Portanto, nós acedemos uns aos outros porque, pronto, depois, uma das razões por estarmos perto é só porque menos cabo. Nós estamos todos ligados uns aos outros. Muitas vezes o Gui está com as duas mãos ocupadas e eu venho cá ao filtro. Ou ele a mim. E tem outra coisa aqui, que é, eu também tenho faders que têm efeitos. Pronto, quando eu quiser meter um reverb é só levantar o fader. Mas vocês têm isto tudo ligado a um computador. Exatamente. Só esse computador que controla dos instrumentos. Um para sequências e outro para instrumentos. Este pad é igual. É um computador MIDI, o pad não tem som. Ou seja, não tem sons de lá, é tudo sons que vêm do computador e também muda de música. Dois computadores, um com a latência altíssima, que é o das sequências, está tipo a 1024 o buffer, e o dos instrumentos a 64.
Vocês nunca tiveram raia com isso? Trabalhar com eletricidade tão Não, pequenina? mas também temos uma redundância, nunca morre tudo. Se os instrumentos morrer, temos instrumentos analógicos que funcionam na prontos para mesma. cá, exatamente, sim. Temos um kit de bateria semiacústico, temos pessoas que cantam bem, ou seja, isso viver um bocadinho, o risco é parte do jogo e acho que tem essa piada. Não, e sim, até agora nunca correu. Mas vocês usam o mínimo de backing tracks possível, pergunto eu. Olha, honestamente, o que há nas backing tracks são vozes. percussão, algumas vozes, as vozes dos convidados que não estão presentes, Não estão presentes, estão sim, claro, assumidamente sim, na backing claro track. que sim, claro que sim. E coisas mais brilhos e detalhes. Por termos de arranjo, preenchemos muito Sim. Ou seja, as backing tracks são mesmo mais aquele, Sim. o topo. São os mínimos olímpicos que têm que lá estar. efeitos e coisas. Exatamente. Olha, Sim, transições, sweeps. Isto aqui tudo que é motherboard. Ok. Basicamente. Então aqui. Tem uma rack de MIDI, Ok. não é? Todos os MIDI estão a passar por aqui. Manda os midis dos computadores e para os computadores para todos os cintos. Tem tanto portas atrás como à frente. Ok. Isto Isso é um Power estabilizador de corrente, sim. Depois está tudo ligado à X32. Ok, X32, Neste exatamente. caso até nem estamos a usá-la a não ser como placa de som porque estamos ligados à mesa de monitores. Sim. Mas quando estamos mais um setup Ensaiar. mais simples e a ensaiar é tudo ligado à X32. Sim, sim, sim. Como é que usamos? Eu uso como placa de som USB do meu computador das sequências, o Certo. que tem o master, e o Tomé usa com este Clark como placa de som USB também. Vocês utilizam o Ableton Sim, os dois. nas sequências, ok, exatamente. Nas sequências e mesmo no Nos programa, instrumentos. nos instrumentos também. Ou seja, os reverbs de voz, estamos a usar algumas coisas Valhalla e o Diva, aliás, usamos muito o Diva. Usamos as o cenas Diva, sim, para mim. O Diva e o Repro, que são dois soft synths. Usamos E tem, muito. e tem uma cena incrível que é a automatização mesmo de filtros. Yeah. Ou seja, eu simplesmente estou a tocar Sim. a harmonia E vocês podem definir e ele faz. Já está automatizado. já está automatizado o filtro que é Exatamente. preciso Imagina, fazer. posso dar um exemplo de uma música específica que é a Van, que tem, tem um ritmo, durante toda a música está um ritmo dotted. Está a mudar os acordes. Uau! Porquê? Porque isto é tão integral da música que estar alguém a tocar um dotted. É literalmente a música toda nisto. Yeah. Vai distraí-lo das outras coisas fixas que tem que fazer. E agora, né? Esta parte. O filtro vai. Yeah. Yeah. Tu não estás? Yeah. Não estou a fazer nada. Yeah. Estás a tocar só? Yeah. Então aqui temos um SPD SX que não está com sons próprios. Não está com sons próprios, está sempre com MIDI. Só com Está MIDI. sempre. Preciso saber Ou seja, todas as alterações que fiz todos os. Tenho aqui as baquetas. Fiz aqui um suporte Espetacular. improvisado com uma garrafa de água. Portanto, este é o set normal. Mas nós temos Tudo o, que fizemos o ontem, MPK mudei. 249, Sim. ou seja, 49 laptop. teclas. Sim. É Controlador. mais pequeno, é o controlador só. E nós compramos porque nós vamos tocar muitas vezes lá fora e fica muito fácil de transportar. Nós levamos dentro de uma mala de aquelas de viagem, tipo de roupa. E aqui é o OB, O AB6. que tem um som Fantástico. incrível. Agora aqui vou passar aqui para o lado do Luís. Luís, Grandmother. Grandmothers para leads e sequências. Ok. Vou gravar. Vai, peraí. Sulfato para baixo, lira para noise. O Grandmother está ligado a este pedal que adoro, só para delay. Este pipe não te cheguei a mostrar, mas é um instrumento, é um microfone com diferentes algoritmos de synth. Este, por exemplo, Ok. é assim, mas... Um caso. Exato. Um didgeridoo. Te conquista ser, 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 te conquista
Também sou o Gui, mas aqui sou o Tomé, porque já havia um Tomé? Gui que chegou antes. Exatamente. E é justo, pá, a vida é assim, tipo, o gajo não pode ter o que quer, tem que ter o que é mais funcional. XD também. Este é isso, é fixe porque é muito versátil. Depois é o Crave. Dá lá aí microlito já agora. Explica a cena do Crave com o micro de contacto. O Crave tem várias cenas engraçadas. Ele tanto está a fazer com o oscilador em noise, a fazer controlado pelo SPD como se fosse um hi-hat. E eu é que controlo o cut-off enquanto ele toca e o decay para dar a mesma sensação do prato a abrir e a fechar. Exatamente. E depois, noutras malhas, está a receber uma sequência e eu aí faço uma coisa mais de oscilador com um bocadinho de noise só. E pronto, só está a fazer isso, está a receber sequência. Agora, ele envia aqui pelo VCA para esta mixer, que é uma mixer, no fundo, aqui está a ser só usada como mixer mesmo. E daqui sai um out para entrar no Lira. Ok. Pronto, são 8 osciladores com o pitch controlado aqui, com a forma de onda e com efeitos e não sei o quê, então basicamente é como se fosse uma estação de efeitos. E outra coisa que vai para aí também é hoje está com uma solução diferente, não costuma ser esta estrutura toda, isso é uma cena. mas é um micro de contacto. Normalmente é um micro que é só um cabo até aqui, mas ontem estragou-se. Ok. Isso é uma espécie de um trigger, certo? É, mas que é um microfone na mesma, por isso ele costuma estar colado aqui ao prato. E eu depois faço o mesmo envio para ali, por isso fica um prato com um som bastante parecido com o do prato, assim meio grave, com a distorção daquilo e com os delays e isso tudo. Por Tudo isso a passar fixe. pelo Lira. Por isso isto aqui nunca sai direto, este prato não sai direto para a frente, captado pelo microfone de contacto, é só mesmo para ir ao Lira, para momentos tipo fins de música e mesmo em algumas músicas assim que pede isso. Sendo É um assim prato todo distorcido. Assim, E pronto, a única coisa que eu tenho aqui também, em duas malhas uso este pedal de distorção que está, o Crave passa por aqui. Todos vocês podem fazer leads, fazer baixos, vocês podem fazer pads ou é uma cena tipo definida? Não posso fazer pads. Então tu não podes, sim. Não tem nada Tu não podes. polifónico, tenho monos e eu estou a fazer um bocadinho mais baixos, sequências ou leads e efeitos. Esta é a Lira. Estou a fazer tudo o que é lixo. Sim, e o Gui tem muito mais as cenas que são harmonias e melodias. Sim. Ok. E eu aqui tenho leads, principalmente, e sequências. SPD tem, além SPD? dos pads, Sim. que já vem com ela, tem o kick e este pad aqui extra, que Ok. está por cima da tarola, Ok. ligados a ela, como triggers normais, e o SPD controla samples, dispara samples que estão ligadas Ao computador. que estão no computador. Exatamente. O kick é uma coisa importante, o Luís tem controle sobre a maior parte dos meus samples. Já tínhamos falado sobre isso, exatamente. De resto é tudo muito 5 minutos para abrir porta. Tranquilo. Estamos bem? não sei, Só toca o kick. A vantagem dele tocar um kick aqui, tens kick agora. Só tocar aqui que eu tenho filtro aqui, estás a ver? Ok, tu podes. Tipo filtro DJ sobre o Diogo a tocar. Mesma coisa com as teclas deles, ou seja, o Gui tem o filtrá-lo aqui, estás a ver? Ok. Muito fixe. Ou seja, tu tens o controle absoluto sobre. Quer dizer, Um bocadinho a mesa de mistura. sim, pronto, mas tu é que és um Molinex, faz sentido que sejas tu o controlador da Tem a cena. ver um bocadinho com a experiência de DJ, estar habituado às transições e essas coisas, eu acho que é fixe ter controle, deixá-los fazer a sua cena, mas tens um bocadinho Tens alguém responsável o no mix fim. final, a seguir ao Hugo. És o diretor musical em tempo real, uma cena assim do Sim, género. é esta cena que tem que estar a fazer. Exatamente. I'm running in the dark. I'm running in the dark.
know that you can see right through my fears. The shadow in a maze, a mask without a face. I know that you can see right through my fears. You knew it from the start. I'm running in the dark. So Ok, malta, vamos fechar aqui. Foi espetacular estar aqui no soundcheck do Molinex. Foi muito fixe da parte deles e eu agradeço já ao Gui, neste caso, que abriu aqui as portas para que nós pudéssemos vir aqui, e ao próprio Molinex, que foi um querido e que explicou tudo. Por isso, vou-me embora. Portem-se bem, até o próximo vídeo. Pratiquem para conseguirem setups tão fixes como este. E então, até o próximo vídeo. Portem-se bem, malta.